Fala, gente boa, tudo bem? Eu sou Rafael Bittencourt, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo agora. Eu tenho uma informação que é uma reflexão, é um alerta, é algo importante dentro de coisas que eu tenho comentado nesses últimos dias sobre a perseguição cristã. Pois vamos lá, sabemos que isso é profético. Bom, um pregador dos Estados Unidos foi a Londres, um evangelista, missionário. O Schiavo, que já é conhecido aí dentro dos pregadores missionários que já sofreram sanções, já foram perseguidos. Pois bem, ele foi a Londres pregar. A matéria de hoje que eu estou colocando para você agora aí no portal The Christian Post, estou mostrando para você. Ele foi pregar em Londres, e Londres já é tradicional essa perseguição, inclusive tem uma lei, que eu vou explicar para você que lei é essa. Ele estava pregando, falando da palavra de Deus. Falando sobre céu, inferno, pecado, a tal da moralidade cristã que eles odeiam tanto, tudo em nome do amor, da inclusão e etc. Pois bem, ele estava pregando ali e a polícia foi e o prendeu. Teve alguma denúncia, a polícia prendeu esse pregador, jogou ele na cadeia, ele ficou 10 horas na cadeia, ele foi liberado. Ele deu essa entrevista dizendo que está muito claro que o mundo tende a perseguir aqueles que defendem a palavra de Deus. Por que eu estou gravando esse vídeo? Porque eu vou resgatar coisas importantes para ser didático, inclusive falando de Brasil, do comercial, falando de pastores, etc., de líderes, falando do que está acontecendo no mundo inteiro. Vou sinalizar algo importante para você, porque tudo isso mostra, inclusive na live ontem eu conversei com o Rodrigo, estava ali na pauta para a gente bater um papo sobre o mundo pós-cristão, e eu perguntar para ele: Rodrigo, você está pronto para o mundo pós-cristão? Era uma das minhas perguntas, eu conversei com ele em off, antes de entrar na live, Ele falou: Rafael, isso é uma realidade, seria muito importante a gente comentar sobre isso, mas não deu. Enfim, a perseguição cristã é um dos sinalizadores proféticos, um dos elementos proféticos do fim dos tempos, da redenção, que você pode dizer Maranata, isso de fato está acontecendo. Irmãos, na Nigéria, nos últimos 12 anos, estou falando de milhares de pessoas, de irmãos, se foram na Nigéria, da Índia, você pode colocar os outros países mais extremos aí, que essas ações de perseguição são sempre mais agudas, mais intensas. Mas enfim, voltando-se ao fato, melhor, antes disso, eu vou pedir a você carinhosamente para deixar o seu joia, se inscrever, tocar o sininho para todas as notificações e me ajudar agora. Eu paro 3 segundinhos, você faz esse ritual básico aí de me ajudar a posicionar o vídeo e posicionar o canal também. Vai lá, deixa o seu joinha, se inscreve, toca o sininho, é muito importante. Se você quiser estender essa parceria, aqui embaixo no YouTube tem Seja Membro, você pode se tornar um membro. Se estiver me assistindo da página no Facebook, você pode se tornar um apoiador, tá ali? Torne-se um apoiador. 2 segundinhos, vai lá. Meu muito obrigado, eu te agradeço. Bom, eu falei para vocês um tempo atrás de um pregador de 72 anos, mais ou menos, mais de 30 anos de ministério, foi pregar em Londres. Quando pegou ali na pracinha, pegou o seu banquinho, o seu caixote, estava ali com a sua patroa, a sua esposa, e estava ali com um cachorro, pregando a palavra de Deus, algumas pessoas assistindo, e ele decidiu então, de acordo com o seu conjunto de fé, de valores, de vida, valor de crença, conjunto de crença, ele falou sobre a questão do arco-íris, dessa ideologia trans, falando dessa questão do povo do arco-íris, e automaticamente existe uma lei no Reino Unido, que é a lei do se promover um desconforto, seja através de um gesto, através de alguma palavra, você está provocando a dor em outra pessoa, e ela vai te denunciar, a polícia vai e te prende. Foi o que aconteceu com esse pregador de 70 e poucos anos, uma humilhação, a polícia arrastando ele grosseiramente, o policial dando uma rasteira nesse senhor de idade, que tinha muito mais idade para ser pai daquele policial, de repente até avô daquele policial, e ele fez aquela brutalidade. Mas isso acontece constantemente, mas em Londres especificamente, tem essa lei. E no caso aqui o Schiavo, que é o objeto para exemplo da perseguição cristã e de como nós temos que nos preparar para chegar um tempo que não vamos poder mais estar nas redes, porque vai ser o discurso da época do bronze, como na Escócia, parlamentar já disse que não vai permitir mais discurso da época do bronze, na Noruega também. Ou a desculpa que está acontecendo no Canadá para que as igrejas sejam queimadas. Desculpa não, a causa pelo qual gerou revolta, no caso as pessoas acharam lá as sepulturas de indígenas, etc., nas antigas igrejas católicas do Canadá, e isso aí deu desculpa para dezenas de igrejas serem incendiadas lá no Canadá, mas o Canadá está passando por uma grande perseguição, só você lembrar
daquele pastor, 2 pastores foram presos no Canadá, nesse período aí de bloqueio, etc. Igrejas fechadas com tapume, muita revolta. O Canadá está deixando de ser a última fronteira livre do norte, esse é um fato, né? Mas não só esses exemplos. Olha, poderia citar para você aqui do comercial do Burger King. Lembra disso? Eu fiz vídeo comentando sobre isso, vários youtubers fizeram, se posicionando diante dos seus valores de crença, diante da sua expectativa e diante da brutalidade que foi esse comercial. E o pastor Jorge Linhares também fez, lembra disso, desse fato? O pastor Jorge Linhares também fez, o Ministério Público acionou o pastor Jorge Linhares, só que ele estava no púlpito, na sua igreja. Então você não tem mais, inclusive, a Constituição te amparando, que você tem liberdade religiosa, liberdade, inclusive, de opinião. Não, você não tem mais, porque estamos diante de um ativismo judicial muito grande. O que eu comento agora, e eu já encerro o vídeo, que é o seguinte: essa questão dessa pressão e essa perseguição, ela vai por 3 vieses. O primeiro viés que eu comento com você é da captura psicológica, é da reprogramação neurolinguística, é reposicionamento, usando aqui uma expressão do marketing, é o reposicionar. Quando uma marca ela quer ser reposicionada no mercado, por exemplo, em algum momento da história, eu sou fabricante desse plugzinho aqui, né? Sou fabricante, mas esse plug, em algum momento, as pessoas provaram que é ruim, que o áudio prejudicou um filme, então é ruim. Então eu preciso ter uma grande ação de marketing para reposicionar. Então a posição desse produto na prateleira ali do desejo de consumo das pessoas está muito embaixo. Então eu crio uma peça publicitária, e eu reposiciono isso. Então quando eu falo para você que é de reprogramação neurolinguística ou reposicionamento, é que o que os seus pais, os meus pais, ou você que tem de repente 60, 70 anos de idade, está me assistindo, 50 anos, vou fazer 40, né? Você que tem 60 anos mais ou menos por aí, né? As pessoas têm um pouquinho mais avançado em idade, são mais maduros, vamos colocar assim, né? 60 anos você não está velho, você está mais experiente, você está vintage, né? Você ouviu seus pais falando sobre essas ideologias do arco-íris, sobre agora os homens engravidam, como os próprios emojis agora vão vir com os homens grávidos, etc. Isso é muito problemático falando nas plataformas abertas, né? Inclusive eu conto com o seu apoio para a gente tentar conter os canceladores, tá bom, pessoal? Eu não preciso negar a minha verdade para eu ser inclusivo, eu estou sendo respeitoso, mas estou dando a minha opinião de acordo com o meu conjunto de fé, de valores, de crença, tá bom? Mas sempre amando a todos, não julgando a ninguém, beleza? Então assim, os próprios emojis agora vêm com essa visão. Então a ideia é pegar um tema que para os seus pais, para os mais antigos, seus avós, isso era intolerável, intragável, estava lá embaixo. Então, usando os artistas, usando a mídia, usando as novelas, usando o filme, eles reposicionam. Então, o primeiro viés dos 3 que eu comento para vocês aqui é esse, é do reposicionamento. É você criar uma nova visão psicológica, um novo conceito, um novo mapa mental sobre esse tema. Então, eles conseguiram pegar os pequenos, porque o objeto dele, entendeu? O comercial do Burger King, por isso que eu citei aqui, McDonald's e muitos outros. A intenção é essa, pegar os pequenos desenhos, filmes, bonecos, brinquedos, trabalhar a cabeça deles, porque você reposiciona desde a tenra idade, desde a pequena idade, você reposiciona a cabecinha deles para que eles aceitarem quando forem adultos. Aqui no Brasil eles fizeram isso muito bem, inclusive com a sensualização precoce, sexualização precoce, usando aí vários artistas. Eu poderia dar nomes aqui, mas não vou citar nome para a gente não ter problemas. Então eles usam isso com a música, usam com a cultura, a pseudocultura, a endemonização da cultura, uma exposição de arte e etc. Né? Usam aí os professores mais progressistas para expor às crianças esses temas. Faço um corte aqui rápido. Lembra do meu vídeo recente, em que eu dando a cara a tapa, eu falei da BBC de Londres e de autores lá de Londres, dizendo, será que não está na hora de expor os pequenos a pôr... Você sabe do que eu estou falando? Pôr... Já consegue concluir? Será que não está na hora? A BBC fez um quiz no seu Twitter, colocando assim, será que não está? O que você acha? Será que não está na hora de criar um site de pôr soft para os pequenos adolescentes? Porque eles estão sendo expostos a coisa muito hardcore. Isso aí é uma teoria dentro da psicanálise, psiquiatria, sei lá, dos sexólogos, de entender o pequeno como um mini adulto, e você consegue treiná-lo, torná-lo um adulto melhor, expondo essas temáticas, esses temas para eles.
Então o primeiro viés é esse, é a reprogramação, é o reposicionamento, é a parte ideológica. Isso tem a ver com a juventude, isso tem a ver com os pequenos, isso tem a ver com mudar a linguagem também, da linguagem neutra, inclusiva, e todos aqueles que decidem opinar não podem, são cancelados, são excluídos e processados. Essa é a segunda coisa. A segunda coisa é você criar um conjunto normativo, lei que ampare, lei que possa dar substrato para essas imposições. Então você entende que nos Estados Unidos, por exemplo, tem muitas leis fundamentando isso, seja a lei até legitimando, amparando e financiando um pequeno de 6 anos, 10 anos, para ele fazer a sua mudança, sabe, gente, de sexo. Teve agora um caso recente que explodiu, não vou colocar print para vocês, mas vocês podem googar, vocês vão achar, de um pai que foi proibido ver o filho, porque o filho tô falando aí, eu tenho um filho de 6 e um filho de 3. O filho devia ter mais ou menos ali entre 7 e 8 anos. O filho queria mudar, sabe, sabe, sexo, ele queria mudar. A mãe aprova totalmente, o pai não, o pai acha que o filho tem que esperar, que não é certo, ele é um pequeno, ele não tem como decidir sobre isso, a vida inteira dele está em jogo. E sabe o que a justiça decretou? Que o pai não teria mais direito de ver o filho, e deu a guarda do filho para a mãe. Então assim, o primeiro viés é a reprogramação, usando a cultura, usando os artistas performáticos, tornando o tema palatável, que não era intragável para os vintage, para os mais antigos, não era intragável, agora é aceitável, inclusive dentro da high society. Tem pessoas que ficam chateadas porque não conseguem transitar entre os gêneros. Como, gente? Então, porque passou pelo primeiro viés, a reprogramação. O outro viés é ter lei que possa amparar isso. E lei que possa amparar entra o caso aqui do esquiavo, o pregador da palavra de Deus. Então ele está falando do que ele crê, conjunto de fé, mas tem lei que enquadra ele como ele está provocando um desconforto coletivo. Ele está provocando um caos na sociedade usando as suas ideias. São ideias da época do bronze, gente. E aí você entende que... Qual é o próximo viés, Rafael? Prender, de fato, prender. Porque a sociedade foi reprogramada, existe um instrumento legal, existe um corpo normativo legal, e agora tem ação de fato. Onde isso vai culminar? E por que eu estou falando? E aqui, gente, desculpa até se eu excedo no tom da voz, mas não é sensacionalismo, não. É porque esse tema é muito muito urgente. A gente precisa falar sobre isso. Vai chegar o ponto em que nós teremos que sair da rede. Vai chegar o ponto em que não vai ser, de fato, possível pregar no púlpito sobre a verdade. Porque estarão nos espionando, nos fiscalizando. Essa é uma realidade. E aí você entende o que é o reposicionamento. Olha, você entende que os pregadores da teologia progressista, liberal, estão todos relativizando a Bíblia. Por quê? Primeiro viés, a reprogramação, o reposicionamento. E aí você usa, por exemplo, provoca cisão na metodista dos Estados Unidos. Sim, igreja rachando sobre essa questão do arco-íris. Aí a igreja presbiteriana, por exemplo, sem levantar bandeira de igreja alguma, não pertence a nenhuma das duas denominações, mas você entende, a igreja presbiteriana falou, não, pastor que quiser se alinhar a essa ideologia não é mais pastor presbiteriano. É uma sinalização de que a nossa redenção está próxima, porque tudo isso tem a ver como nos dias de Ló. E Jesus disse como foi nos dias de Ló, assim será a vinda do Filho do Homem. Então todo esse cerceamento, essa coerção, essas leis sendo aprovadas, a proibição da pregação de fato, significa o fim de um ciclo, o fim dessa era cristã, entrando no anticristianismo, e a lei de Deus sendo confrontada nesse mundo, e é o terreno da iniquidade sendo preparada. Eu falo isso não para que vocês desenvolvam ódio ou raiva por alguma coisa assim, não, é amando. Mas é amando que a gente fala a verdade. É em amor que a gente fala a verdade. Para ser inclusivo, eu não preciso negar a minha verdade, negar a minha essência. Pelo contrário. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.